Eu me chamo Mirela Pedrassi, eu nasci dia 8 de setembro de 1971, na cidade de São Paulo. Minha família é bem misturadinha, né? Eu tenho avós maternos portugueses e paternos italianos. A minha infância foi marcada pela perda de um pai muito cedo. Eu perdi meu pai com 4 anos. Mas foi fortalecida com a presença de um avô maravilhoso. E foi uma infância muito feliz. Eu morava no bairro do Sumarezinho e nós somos filhos da minha mãe, que é uma fortaleza, né? Porque ela assumiu nós 4, enfrentou uma vida de viúva com o apoio dos meus avós. E nós 4 nos unimos de uma maneira muito legal, ímpar, até hoje, né? Um conta com o outro o tempo inteiro. A gente brincou muito, né? Porque televisão era pouco, videogame zero, né? Então a gente brincava de Rasterix, que hoje a gente entende que é um judô. A gente brincava de patins. Na rua a gente brincava de bola. Então eu tive uma infância muito feliz. Eu sempre tive a ideia de trabalhar com movimento. Eu gostava de brincar, eu gostava de dançar, eu amo dançar. O dançar sem regra, sem técnica, eu amo de movimentar assim, em qualquer lugar. Eu sempre entendi que eu ia trabalhar com o corpo. Eu não gostava de estudar, eu fazia tudo em cima da hora. Procrastinava demais. Eu fui gostar de estudar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, que eu descobri que era o que eu queria, nossa, aí eu estudei. Aí eu descobri o que é estudar. Fiz faculdade de Educação Física, licenciatura, e aí depois fui estudando. A minha vida na faculdade foi maravilhosa, né? Porque é uma idade que a gente se desvincula dos pais, né, da mãe especificamente, e você faz o que gosta. Eu comecei a trabalhar no 3º mês de faculdade. Comecei a dar aula, tive contatos com pessoas que foram muito legais na minha vida, que me ensinaram a dar aula e trabalhar, né, e respeitar o outro e olhar o outro com um olhar humano, né? Então, assim, quando vinha uma pessoa para a academia, meu primeiro emprego foi na academia, eu ficava pensando, o que ela veio ali buscar? Quando acabava uma aula e a gente via aquele sentimento de alegria, eu tinha certeza, eu falei, é isso que eu quero. Eu namorei uma pessoa que é o pai das minhas filhas, não era namoradeira. Conheci ele na faculdade, namoramos por um bom tempo, resolvemos casar e aí tivemos as nossas filhas. Eu tenho 2 filhas, a Beatriz e a Isabela, gemelar. Beatriz é atípica, a Isabela é típica. A minha gravidez foi o momento mais feliz da minha vida. Eu sonhei muito em engravidar. Eu amo criança, né? Sempre quis engravidar e não conseguia, né? Então eu fiz um trabalho de inseminação e não deu certo, fiz um tratamento e não deu certo. Então quando deu certo, eu curti aos montes. E a minha gestação inteira eu sabia que era gemelar e não soube em momento nenhum que a Bia ia ter alguma questão de ser uma pessoa com deficiência. Fui para o hospital e no parto, quando tiraram as minhas filhas, trouxeram primeiro a RN2. Essa aqui é a RN2. Ali eu falei assim, mas e cadê a RN1? Ah, já vem. Quando veio a Beatriz, veio entubada. Imaginei ali que tinha uma questão respiratória. No dia seguinte, que eu fui, na hora da visita, fui ver minha filha na UTI, a médica foi uma fofa, mas na hora foi muito duro para mim. Ela falou, você sabe o que a sua filha tem? Eu, na minha inocência, no que eu acreditava, eu falei, eu sei, um problema respiratório. E ali ela falou, não, a sua filha tem uma síndrome. E esse nome é forte, né? Síndrome. Meus ouvidos emudeceram. Eu não ouvia mais nada. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Eu fiz um cântico, que até hoje eu canto, né? Que eu falo assim, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então ali eu sabia que Deus estava. Ali eu olhei a minha filha. O primeiro momento eu pensei, será que ela é minha filha mesmo? Porque não tem nenhuma síndrome na minha família. Pensei isso. E voltei para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha visita. Eu não sabia se eu mantinha a classe. A minha cabeça assim, e minha mãe ligou.
Oi, filha. Eu falei, mãe, a médica falou em síndrome da Bia. E a minha mãe falou assim, imagina, quem tem síndrome faz exames primeiro, o exame demora para ficar pronto, tal. Mas a médica estava certa. A Beatriz tem uma síndrome rara, chamada síndrome de Charge. Ela é considerada uma pessoa surda-cega, com atraso motor, cognitivo, não verbal. Com uns 18 anos eu descobri que ela era autista também. Aí eu comecei a entender muito do comportamento da Bia, que é uma questão mais do autismo do que da síndrome mesmo, né? A partir do momento que eu realizei que a Beatriz era uma pessoa com deficiência, demorou para realizar, né? Quando eu pegava a minha neném no colo, tão indefesa, eu pensava, quem sou eu para não ter força, sendo que ela precisa de mim? Então, quem me deu força foi a Beatriz e as pessoas que eu via na UTI. Então, a UTI do hospital que ela estava internada, podia entrar eu e o pai da Beatriz, né? Mais ninguém. Mas eles abriam, às vezes, a cortina e era um ambiente de socialização. E por diversas vezes abria e tinha sempre alguém lá. Que eu me emociono, mas é isso que me deu força. Quem mais me deu força para assumir realmente foi a Beatriz e a Isabela. Mas eu sempre tive um suporte incrível. Tinha um dia da semana que era meu irmão Maurício, ali olhando. Tive pessoas da escola que eu trabalhava. Então, assim, sempre teve pessoas me fortalecendo. O que eu pensava nessa época? Às vezes eu pensava que a Beatriz não ia sobreviver, porque ela lutou muito para viver. Às vezes eu pensava que eu não queria sair da cama, que eu não queria fazer nada. Às vezes eu pensava, uau, isso vai passar e vai dar tudo certo. E foi nisso que eu pensei, cada dia é um dia, vamos viver o hoje. A criança, quando chega pra gente, ela chega com um renovo de alegria. Às vezes vem um cheirinho, aquele cheiro, aquele sorriso, um movimento que ela faz, né? A Isabela já nasceu sorrindo, né? Ela era uma coisa mais linda e tal. A Bia, na síndrome dela, falam que ela teria paralisia facial. Quando ela fez assim, ó, eu falei assim, ela riu pra mim. Aí o médico assim, deve ter sido só um movimento. Aí aquilo era aquela notícia de morte, né? Que vinha uma notícia de morte, uma notícia de vida. E aí eu escolhi sempre a notícia de vida. E hoje Beatriz ri. Beatriz gargalha da gente, né? Quando ela tropeça ou a gente tropeça, você derrubar a travessa, ela sem ouvir o barulho da travessa e sem enxergar direito, ela gargalha. Quando eu me alinhei para seguir, eu penso assim que é um alinho e desalinho. Então assim, a primeiro alinho que eu dei foi nas primeiras cirurgias que ela sofreu, né? Então assim, ela passava por uma cirurgia, eu pensava assim, pronto, bora Beatriz. Então ela operou o narizinho, começou a respirar melhor. Quando ela colocou a tráqueo, para mim foi um momento dificílimo, mas uma querida, amada minha tia Irene falou assim, mulher, se é para ela respirar, põe logo isso. Esse foi um alinhamento na minha vida. Quando eu vi que ela respirava melhor com a tráqueo, quando teve pessoas que me apoiaram, falaram assim, isso existe. Isso é para o bem dela. Isso foi um alinhamento bom, que eu vi que ela começou a dormir, uma bebê que dormia, uma bebê que comia. Depois desalinha de novo. Então vamos alinhando e desalinhando. Hoje eu vivo um desalinho, onde ela vive uma fase adulta. As minhas filhas hoje têm 21 anos. Então a Beatriz se formou numa escola regular, né? Ela é não verbal, ela é não alfabetizada, mas Beatriz tem um convívio social e ela me mostra o quão importante é ter pessoas ao lado. Isabela estudou na escola que eu trabalhei, já saí, e Beatriz foi estudar numa escola pública municipal, onde as pessoas se comunicavam em Libras, porque por ser surda-cega ela precisaria se comunicar com pessoas que falassem em Libras, né? Inclusão é um sonho ainda para mim. Eu vejo que em alguns momentos ela acontece,
mas eu vejo que ainda temos muito para caminhar. Beatriz e muitos nossos amigos são múltiplos deficientes, eles não são aceitos na sociedade. Hoje em São Paulo, Beatriz foi recusada em diversas instituições. Que eu falei, eu vivo um desalinho, aonde Beatriz se formou e eu, na minha inocência, fui buscar um lugar para Beatriz viver convivência social. E na nossa cidade só tem 2 lugares que aceitam pessoas com múltipla deficiência. 2 lugares. Ai, olha, não é o nosso perfil de atendimento. Olha, ela é grau 3 de autismo, então a gente não tem quem cuide da Beatriz. Mais de 7 instituições. Quando mais de 7 instituições recusam a Beatriz, eu caí em depressão. Porque eu não acreditava que como um mundo desse é cruel com a minha filha. E aí várias pessoas falam, você tem que entrar na justiça. Você tem que entrar na justiça contra essa instituição. E eu neguei, eu falei, não, como eu vou pôr minha filha num lugar onde a pessoa não quer minha filha? E aí eu consegui uma vaga nessas 2 que podem, e são instituições extremamente carentes, e fui buscar parcerias, né? Então hoje eu estudo, hoje eu acolho mães na mesma situação que a minha, ou talvez até pior, né? Porque eu, graças a Deus, eu tenho uma situação financeira boa, eu tenho uma estrutura familiar boa, eu sou casada com um cara incrível, e a Isabela é incrível, e eu sou voluntária num grupo de mães. A gente se acolhe, a gente troca figurinhas para que a gente possa enfrentar a vida. Eu ainda acredito na inclusão, eu ainda acredito no ser humano. Eu tenho um sonho onde todos possam ser acolhidos, mas não um acolhido obrigatório pela justiça, não. Um acolhido de uma maneira humana, né? Eu tenho um sonho, sim. Onde, por exemplo, na instituição que a Bia hoje está, que é uma instituição que acolhe a Bia, passa suas dificuldades, mas ela é uma instituição que nos acolheu. Que naquele lugar, aquelas mães, nenhuma passe fome. Eu tenho esse sonho. Onde todas recebam uma cesta básica, onde todas tenham uma terapia, sabe? Eu tenho esse sonho. Que a gente possa viver, né? O nosso sonho agora é ir para a praia. O mais real é esse. Então, que a gente consiga verba para a gente ir para uma praia, tomar um sol, tomar um banho e voltar com o grupo, sabe? Eu tenho uma coisa que eu vivo um dia de cada vez. Eu vejo Beatriz trabalhando assim com os amigos, não trabalhando financeiramente. Eu vejo a Beatriz numa sociedade, com os amigos. Eu quero ver minha filha sorrindo. Isabela faz de tudo por essa Beatriz, né? Isabela hoje é terapia ocupacional, então eu vejo Isabela tendo um futuro, uma família feliz. Eu vejo esse futuro, para mim, é estar em paz com a minha família, curtindo. Que eu possa deixar registrado que cada um de nós, quando a gente olhar para uma pessoa, seja ela típica ou atípica, que a gente tenha um olhar humano. Quando a gente passar por alguém na rua que está lá no chão passando frio, que você possa assim se sentir incomodado. Cada um tem que fazer um grãozinho de areia. Todo mundo, para qualquer pessoa. Para aquela pessoa que precisa de um casaco, para aquela pessoa às vezes que precisa de um bom dia. Quando você passar por uma criança típica, não tenha medo que você tenha um olhar de conversar com ela. Não tenha medo de tocar. Às vezes a Beatriz quer tocar as pessoas ficam enrijecidas, né? O meu recado é, eu acredito no ser humano e no grãozinho de areia que a gente possa transformar essa sociedade, sabe? Então, se você puder dar um pãozinho de queijo nessa manhã fria para alguém, que você dê. Se você não puder dar um pãozinho de queijo, dá um sorriso, dá um abraço, deixa a sua marquinha. Um pouquinho por dia vai transformar a vida daquela pessoa. Contar minha história foi reviver e foi bom.
Foi bom porque hoje eu olho e falo assim, nossa, estou aqui com 21 anos das minhas filhas. Foi uma honra vir aqui.